agora, no programa Palavra do Pastor, a mensagem de Deus para o seu coração. Meus amados irmãos, meus amados amigos, ouvintes do programa Palavra do Pastor, quero nesta hora ler a Bíblia Sagrada para vos trazer uma mensagem de Deus no capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, versículo de número 5, alguns versículos da palavra de Deus que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Baseado nesse texto, eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos e amigos uma análise dos sentimentos de Jesus. Nós podemos conviver com as pessoas uma vida inteira e mesmo assim não conhecermos os seus pensamentos mais íntimos. Situações existem em que nos assustamos com os sentimentos que se escondem dentro de nós mesmos, os quais nem suspeitávamos existir. Sendo assim, como é que nós, seres finitos e limitados, poderemos conhecer os sentimentos do Deus infinito? Para se tornar conhecido de nós, Deus se fez presente entre nós em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Conhecendo a Cristo, conhecemos Deus. Para isto, o Filho tomou forma humana para nos revelar o Pai. Por esta razão, Paulo pode dar esta instrução aos seus irmãos quando disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, foi um sentimento de renúncia. Jesus renunciou à sua glória para vir morar entre pecadores. Jesus renunciou à sua posição de Senhor do universo para sujeitar-se a autoridades terrenas, aos seus pais, aos seus líderes políticos. Antes, a si mesmo se esvaziou, diz a Bíblia Sagrada. Jesus renunciou aos seus direitos como Deus de exigir serviço e adoração para tornar-se servo da humanidade, assumindo a forma de servo. Jesus renunciou ao seu bem-estar para assumir as nossas dores. Seguir a Jesus significa andar nos seus passos, seguir o seu exemplo de renúncia, glória a Deus. Mas além do sentimento de renúncia, Jesus teve um sentimento de humildade. Humilhar-se significa assumir uma posição inferior à que se tem direito. Jesus o fez por iniciativa própria. Ele se humilhou. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Jesus humilhou-se assumindo uma posição social humilde para poder viver com os humildes. Sua família era pobre. Ele nasceu num lugar destituído de luxo, lá numa estrebaria. Jesus se mostrou humilde em seus ensinos. Usava uma linguagem simples que qualquer um podia entender. Falou de aves, falou de lírios, falou da semente, do vinho, falou da videira, coisas do uso comum daquelas pessoas humildes daquela época. Jesus se mostrou humilde na escolha dos locais onde ensinava. Ele não tinha edifícios, ele não tinha
casas de ensino, nem era possuidor de uma faculdade, de uma universidade, de um colégio. Escolhia as ruas, as praças, as praias, os montes, os barcos, locais onde todos tinham acesso, e ali fazia a sua mensagem de vida e entregava aos seus ouvintes. Jesus se mostrou humilde ao viver de modo simples, sem ter lugar ou casa permanente neste mundo. Jesus se mostrou humilde ao atender gratuitamente a tantos quantos padeciam de alguma necessidade. Ele nunca usou o seu poder e autoridade como meio de alcançar algum lucro pessoal. A humildade é um dos requisitos para se alcançar as bênçãos de Deus. A soberba no coração fecha as portas dos céus para o homem que abriga esse pecado em seu interior. Este é o grande pecado. Veja quantos versículos da Bíblia nós temos que referendam esta verdade, como Tiago, como o livro de Crônicas e outras coisas, e quantos verbos também registram esta verdade. Subirei, exaltarei, assentarei e serei. Este é o ponto crucial da soberba. A lembrança do que seríamos espiritualmente se não fossem os favores do rei e se não fôssemos humildes. Sem dúvida alguma, é um estímulo para o cultivo da humildade, olhar para Jesus, que foi o nosso exemplo de humildade. O sentimento de obediência, a obediência fácil e outras que não são tão fácil. A obediência de Jesus lhe custou muito caro, tendo sido obediente até a morte, diz a Bíblia, e morte de cruz. Longe de ser um fardo pesado que lhe era imposto, porém, obedecer ao Pai era o desejo do seu coração. Jesus aprendeu a obediência, no sentido de que a colocou em prática em situações realmente difíceis. Jesus foi humilde e obediente. O pecado nada mais é do que a desobediência pura e simples. Os males de hoje, como a proliferação de drogas, de violência, de sexo desenfreado, a ação satânica reinante em nosso meio, na sociedade, são os frutos dessa desobediência dos seres humanos com Deus. Qual foi o primeiro pecado do homem? Não foi o roubo, o furto, não foi o adultério, a prostituição, não foi a confecção e adoração de imagem e escultura. O homem falhou em um só ponto. Ele desobedeceu a Deus e, como resultado desse seu único ato, passou a praticar todos os demais pecados. Se nós cremos em Deus, meu amigo, então devemos lhe prestar obediência restrita. Só o obediente é que acredita em Deus e que pode viver uma vida com Deus. Deus espera que o seu povo seja obediente à sua palavra, à sua vontade. Somente um povo que pratica a palavra de Deus pode ser abençoado. Glória a Deus. Convido hoje você a colocar-se diante de Deus em atitude sincera de quebrantamento, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isto não é uma opção, é uma ordem. Coloque-se na presença de Deus nesse momento e derrame o seu coração diante dele. Reconheça a sua necessidade de ter em teu coração o mesmo sentimento que Jesus teve, sentimento de renúncia, sentimento de humildade, sentimento de obediência. Diga-lhe o quanto precisa dessas coisas e peça que ele encha o seu coração com o Espírito Santo. Declare que renuncia todas as coisas que tem segurado e confesse ao Senhor onde o orgulho tem impedido de manifestar o amor de Deus, e peça ao Senhor forças para aprender a obedecer a sua palavra e fazer a sua vontade de hoje em diante, e que Deus possa te abençoar de uma forma grande, magnífica e extraordinária. Em nome do Senhor Jesus, eu rogo a bênção divina sobre a sua vida. Amém e amém. Vamos orar agora.
depois da palavra pregada, eu quero fazer um pedido em seu favor. Meu Deus e meu Pai Celestial, analisando os sentimentos do Senhor Jesus Cristo, como renunciou tudo, como foi humilde, como foi obediente e como tem bênçãos para nos dar. Eu rogo a Ti, Senhor, em favor dos nossos ouvintes. Sei que o Senhor Jesus tem a cada dia uma bênção especial para a sua vida, e é o que eu peço, Senhor, para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus, a Tua bênção. Amém e amém.